Olá, 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 excelente noite para você, tudo bem? Tudo bem? Bora compartilhar essa live, convide as pessoas, porque o assunto hoje será incrível, hein? Converse aí com os amigos, com vídeos e bora para cá, bora pro Insight. A Fátima já entrou, Fátima, seja muito bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, dá um tchauzinho aqui só para eu ver. Isso, legal, legal. Bora compartilhar aí. Convide as pessoas, deixa eu entrar aqui já também, convidar as pessoas. Vamos lá, compartilhar agora. Pronto, estou compartilhando. Esperar só mais um bocadinho enquanto o pessoal entra. Se você entrar agora, entrou, já compartilha a live e já convide os amigos. Tá bom? Porque aí o pessoal vai entrar em contato com um conteúdo muito bacana. Se você não sabe o que é planejamento familiar, ou pode ser que você tenha uma imagem construída sobre esse assunto muito limitante. Então, bora ampliar esse mapa aí sobre planejamento familiar. Convide as pessoas. Compartilhe e convide. A Ednete já entrou. Ednete, tudo bem, minha querida? Ótima noite. Tudo bem com você? Bora compartilhar a live aí, Ednete. Para a gente realmente contar com a presença de outras pessoas para saberem mais aí sobre esse assunto. Vou convidar aqui outros amigos. Deixa eu convidar todo mundo. Bora lá. E se você já tem alguma pergunta sobre o tema, pode ir colocando aqui. Oi, Denise, tudo bem? Ótima noite, seja muito bem-vinda. Ednete, convido o Rodrigo aí também. Eu garanto que vocês podem se inspirar com o tema, tá bom? Ótima noite. Falei nele, ele entrou. Rodrigo, bem-vindo, queridão. Ednete vai te pegar de jeito, hein, com esse assunto. Bora compartilhar, bora convidar as pessoas. Tudo bem, Denis? Seja muito bem-vindo. Gente, convida as pessoas. Se você já tiver alguma pergunta, coloca aí, tá bom? Para as pessoas entrarem em contato aí com um conteúdo muito bacana sobre planejamento familiar. Só para a gente se conhecendo um pouco mais e as pessoas aqui se conhecendo também, coloca de onde você fala. Você fala de qual cidade, hein? De onde você fala? Coloca aí para a gente se integrar e fazer um grupo muito bacana. Gente, como nós falamos, o tema de hoje é planejamento familiar. E nós, de fato, temos uma concepção muito limitada sobre esse assunto. Vocês vão perceber que algumas pessoas acreditam que o planejamento familiar está ligado somente a questões financeiras. E hoje nós veremos que não é nada disso. O planejamento familiar é algo extremamente complexo. Aqui no Brasil ainda estamos começando a engatinhar com esse tema. Mas vocês verão, depois com a minha convidada, a enfermeira Ana Paula, que esse assunto é muito amplo. Inclusive tem até uma lei específica sobre planejamento familiar. Para quem não me conhece, eu sou o César Fialho, sou do Insight, Instituto de Empoderamento Humano. Se você ainda não curtiu a fanpage do Insight, curta, é da onde eu estou propagando essa live. E se você ainda não assinou o meu canal no YouTube, bora lá. Agora não, depois. César Fialho. Colocou César Fialho lá no YouTube, você já vai entrar no meu canal. Assina o canal, porque tem muita coisa boa lá também. Eu quero agradecer imensamente o meu amigo Alexander Delfino, Fotografias e Filmes, porque eu estou aqui no espaço dele, estou invadindo geral o espaço dele. Ele não está aqui porque tinha um compromisso, mas eu estou aqui. Se você talvez tenha interesse em conhecer mais o trabalho do Alexander Delfino, depois a Fátima vai colocar também a fanpage dele. Ele trabalha com eventos sociais, eventos corporativos, fotografias, filmes, books, tem um monte de trabalho que ele realiza com maestria. Então, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais essa live com o César Fialho e convidado. E se você ainda não compartilhou o link, compartilhe. Oi, Mariana, tudo bem? Excelente noite, Mariana. Você me cobrou tanto que eu voltei com as lives, hein? E hoje com uma convidada especial. Tudo bem, Mônica? Oi, Denise. Marca o ticão aí também, Denise. Juliana, tudo bem, minha querida? Como é que estão as aulas? Tô com saudade da turma, hein? Puxa vida, saudade mesmo. Gente, se você ainda não compartilhou, compartilha a live.
porque só vou convidar aqui mais algumas pessoas para a gente ter um número bacana para receber a nossa convidada. Eu farei uma introdução aí sobre o nosso tema e depois a gente realmente dá início com esse tema que é extremamente interessante, tá? Planejamento familiar. Mariana, a gente vai retornar agora com as lives, então eu estou me organizando. Eu quero fazer o seguinte, pelo menos 2 lives no mês, uma delas sendo somente o César Fialho e a outra com o convidado. E aí a gente vai alternando entre uma live só minha e outra dos convidados. Se você está assim, interessado aí em saber mais sobre o tema, bota coraçãozinho aí para eu saber. A Vânia Medeiros é do Rio Grande do Norte. Uau! Muito bacana, e seja muito bem-vinda, minha querida. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Seja bem-vinda também. E bora marcar as pessoas, bora compartilhar a live. E nós já estamos começando, de fato, com o tema planejamento familiar. Vocês que ainda não colocaram de onde são, coloca aí. Eu sei que tem bastante gente de Mauá, mas eu estou vendo também que tem pessoas que são de outros lugares aí. Bora colocar aí. A Vânia mesmo falou que é do Rio Grande do Norte. Show de bola. Gente, nós pensamos nesse tema. Primeiro, é um tema que é pouco falado, um tema que é renegado, que é deixado de lado, e eu acredito que na atualidade nós precisamos dar mais valor a esse tema. Esses dias atrás, a convite de um grande amigo que vocês já conhecem, o psicólogo Benomício Berfarbi, eu participei de um curso extremamente interessante, que foi o uso da hipnose no parto. Então, o nome do curso foi sobre hipnoparto. E quem ministrou esse curso foi um especialista de Portugal, o Dr. Marto. Então, ele trabalha no hospital, um hospital direcionado por uma universidade, no qual ele trabalha basicamente com partos humanizados, assim chamados, e a técnica principal de direcionamento é a hipnoterapia. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Não é o nosso assunto de hoje, mas eu estou compartilhando para dizer a vocês que aqui no Brasil nós estamos ainda engatinhando nesta questão do parto humanizado, de um planejamento familiar que depende muito mais do casal, a escolha tem que ser do casal e do bebezinho, ok? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, normalmente, é o hospital médico que decide o que vai ser feito e acabou. As pessoas não conhecem os direitos que ela tem. Então, vocês saberão hoje, com a convidada, daqui a pouquinho eu já a chamo, vocês conhecerão um pouco desse universo aí. Por isso que, realmente, eu acredito que o nosso assunto é extremamente interessante. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. De onde vocês são? Oi, Solange, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A Solange é de Diadema, São Paulo. Aline Rocha, a prima. Seja bem-vinda. Eliana Dias. Ô, Raelen, tudo bem, minha querida? Seja muito bem-vinda. A Raelen também participou de um evento comigo domingo, um curso de neurociência, foi muito bacana. Seja bem-vinda, Raelen. Oi, Mara. Peraí que a Mara, deixa eu ver de onde você é, Mara. Se você colocou, a Mara é de Santo André. A Mônica é de Mauá. Muito bom. Legal, legal, legal. Oi, Elaine, tudo bem? Gente, a Elaine é a diretora da Empreenda Revista. Se você não conhece ainda essa revista, eu tenho a honra de escrever uma coluna lá mensalmente. Se você não conhece ainda, depois pesquisa aqui no Facebook, Empreenda Revista. A Elaine está revolucionando essa questão do empreendedorismo aqui na cidade de Mauá. Elaine, a gente tem que marcar uma live também, hein? Bora marcar essa live aí para a gente conversar um pouco sobre todas essas ações que você tem feito aí. Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo bem? Legal, legal. A Mariana é de Mauá. Oi, Ana Letícia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bom, gente, é o seguinte, tem pode marcar, então vamos marcar mesmo. Próximo mês, já pode marcar aí na segunda quinzena, a gente já pensa num dia que você tenha disponibilidade e que eu tenha também, a gente já alinha isso aí, tá bom? Ô, Everaldo, primo, lá do Paraná, seja muito bem-vindo. Fabiana Damasceno, também seja muito bem-vinda.
Ó, a Raelen disse que gostou do workshop, hein? Que bacana, Raelen, que bom. Conte sempre com o meu melhor, hein? Oi, Vivi, tudo bem? Seja bem-vinda, Vivi Balbino. Gente, bora lá, é o seguinte. Por que nós pensamos e decidimos conversar sobre isso? Existe um sociólogo que morreu faz pouco tempo, ele morreu nesse ano, no dia 9 de janeiro, e é o Bauman, Zygmunt Bauman. O Bauman diz o seguinte, que hoje nós estamos vivendo em tempos líquidos. Eu costumo falar normalmente nos treinamentos, palestras que eu ministro, que nós não olhamos mais no relógio para ver que hora é. Nós olhamos no relógio para ver quanto tempo falta. Então as pessoas olham e falam, puxa, só falta 5 minutos para eu sair. Puxa, só falta 5 minutos para eu chegar na faculdade. Puxa, só faltam 5 minutos para eu chegar nos... As pessoas não pensam mais sobre o tempo. Os tempos, segundo Bauman, são líquidos. Tudo muda muito rapidamente. Nada hoje é feito mais para durar. Nem os nossos móveis. O celular dura um ano e depois já tem de trocar. Parece que nada está sendo feito para ser sólido. Então disso resultam, entre tantas outras questões, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, relacionamentos líquidos. Puxa vida, o Cortella diz que os relacionamentos hoje são quase miojo, né? Duram 3 minutos. As paixões são líquidas, os trabalhos são líquidos, as diversões são líquidas. As pessoas utilizam hoje os aplicativos, as redes sociais, para mostrar uma felicidade que talvez não tem, para comprar algo que não precisa com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta ser uma pessoa que não é. Isso faz parte dos tempos líquidos. Mas, nas últimas décadas, nasceu este conceito, e justamente pela vida louca que nós estamos tendo. E este conceito acabou invadindo também as famílias. O pai hoje não tem mais tempo para o filho. O pai descobre que tem filho aos 16 anos quase. Quando chega em casa, vê um moleque barbado, nem sabe quem é. E por quê? Porque sai de casa, o guri está dormindo. Quando chega, o guri está dormindo. Final de semana, o pai diz que está cansado e o guri tem que se resolver com suas coisas. E as famílias estão se dissipando desde o início, não só no final. Então, pensando nisso, entendo que a família precisa entender o que é planejamento familiar e, se de fato entenderem isso lá no início, vão economizar muito tempo de vida, ok? Então, meus queridos e minhas queridas, quero dizer a vocês que eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa que é a Ana Paula. Ela é enfermeira obstetra, enfermeira neonatal, instrutora do MOB, que é o método de ovulação Billings, pós-graduada e diretora executiva do Rebento Consultoria Gestacional. Então, gentileza, Ana Paula, vem com a gente porque as pessoas estão aqui te esperando. Pode sentar, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, dá um beijo. Pronto. Bem-vinda, minha Obrigada. Querida. Gente, Oi, olha, gente. A Ana Paula, então, como eu falei, ela trabalha exatamente com esse assunto, com planejamento familiar. Ela tem essa consultoria, que a Fátima já vai colocar o link da fanpage dela. Depois vocês, bora lá, curtir a fanpage e conhecer o trabalho dela. Deixa eu só falar oi aqui para Geralda Gomide. Tudo bem, minha querida? Ansiosa pela entrevista com a Ana Paula Medeiros. Ai, quem é? Ela trabalhou comigo. Ah, que bacana, que bacana. Ó, Geralda, bora compartilhar esse negócio então, hein? Para as pessoas conhecerem mais o trabalho. Bom, nós estamos aqui com bastante pessoas, Ana Paula, e eu gostaria primeiro, né, que você, deixa eu colocar mais no centro aqui, isso. Que você primeiro falasse qual é o seu trabalho de fato, né, porque de formação você é enfermeira, sim, né, você está fazendo a pós-graduação, você é enfermeira obstetra, enfim. Mas na prática, o que você faz para as pessoas? Que legal. Primeiro, assim, muito obrigada, que é uma oportunidade muito gostosa da gente poder falar sobre isso. Como o César falou, né, eu sou enfermeira obstetra e hoje eu trabalho especificamente com consultoria gestacional. Então, o que se dá isso, né? Então, a gente tem uma equipe que é o Núcleo Cuidar, que fica ali na Faria Lima. E lá a gente tem uma equipe de enfermeiras e médicos que a gente trabalha em planejamento, em parto domiciliar planejado. Uau, parto domiciliar planejado. Vocês já ouviram falar nesse assunto, gente?
parto domiciliar. Mas isso não é só coisa de antigamente, não, né, Paula? Não, muito atual. Na verdade, é um respeito que a gente trabalha com o bebê, né? Para que ele possa nascer no melhor ambiente possível, né? Da forma mais acolhedora e amorosa que a gente possa oferecer. Mas também a gente trabalha com parto pré-hospitalar. Então, ou seja, a equipe se desloca até o hospital, né, para que essa mulher tenha a oportunidade de ter um bebê de parto normal, mas com todo o acompanhamento, que ela se sentir segura dentro do hospital também, uma outra possibilidade. E aí a gente atende também quando tem dificuldade com a amamentação, alguma situação delicada no pós-parto, né? E com o método de ovulação Billings a gente trabalha nesse contexto daqueles casais que querem ter um bebê e ainda não conseguem, ou querem espaçar de um bebê, né, de um filho para o outro, ou até mesmo, né, conseguir de fato ter esse bebê que às vezes é tão esperado e porventura ainda não pôde chegar. Legal, só 2 perguntinhas. Então você trabalha lá em São Paulo e eu sei que você está se organizando para ter um espaço aqui em Santo André, né? Isso. Bacana, bacana. Então quem tiver interesse de repente aí já pode te contactar. Isso, e aqui em Santo André a gente está montando uma equipe muito legal. Então eu como enfermeira, nós temos uma doula, né? O que é uma doula? Fala aí para as pessoas. Doula é eu gosto muito, não é essa definição linear. A sua definição carinhosa, isso. Qual é? É uma definição daquela que acompanha a mulher no trabalho de parto. Então, ela não pode fazer o parto. Ela vai dar esse apoio. O apoio psicológico, o apoio de olho no olho, do carinho, do toque, da massagem, né? Então, a doula é aquela que quando você está quase desistindo de tudo aquilo, ela vai lá. Você olha e fala, eu consigo, vamos lá, né? Então, tem a doula, tem uma farmacêutica, bacana. Tem uma nutri. É uma equipe multidisciplinar realmente, né? Isso, tem uma psicóloga também que ajuda. Bacana. Então, assim, a gente está montando uma equipe bem legal aqui lá em Santo André, né? E tudo alinhado com a equipe de São Paulo também, bacana. Do Núcleo Cuidar. Legal. Você falou num termo que eu achei bastante interessante. A Vivi Balbino, ela está falando alguma coisa, que é o MOB e o parto, assuntos que me encantam. Ai, que delícia! Eu sei que a Vivi Balbino, ela teve Se teve um parto, foi também um parto, como chama esse? Que é numa casa específica. A casa de parto. Uma casa de parto. Foi isso, Vivi? Eu sei que você teve um parto mais natural, digamos. Eu não sei se é esse o termo que se usa, né? Mas tudo bem. Um espaço em Santo André, isso mesmo, Vivi. Eles estão montando, primeiro já tem essa equipe organizada e eu acho que vai ser super bacana. A Vivi super se interessa sobre esse assunto. Legal, né? Vamos conversar bastante. Aí, depois já procura ela aqui. Então, vamos lá. Você falou aí no tal de método Billings. Isso, método. Uma pergunta, eu sei, claro, mas as pessoas, quando escutam esse nome, já associam a tabelinha. Então, por gentileza, fale sobre essas diferenças com as pessoas. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o método, ainda mais para desmistificar as pessoas confundem, né? Falou, pensa na tabelinha, lembra da vovó, da mamãe. Isso. O método de ovulação Billings, né, o autêntico método de ovulação Billings, ele tem a sede lá na Austrália, então ele foi desenvolvido por 2 médicos, né? E ele é um método que ele é indicado pela Organização Mundial da Saúde. Então é um método que é indicado, um método científico, não é uma brincadeira. Não, ele é um método de planejamento natural que ele põe em evidência principalmente o muco cervical, né, como uma forma de planejar a nossa família. Então, por isso ele pode ser usado em qualquer momento da vida reprodutiva da mulher, seja ela amamentando. Essa questão às vezes confunde com a tabelinha, mas eu não sou regulada. Isso caiu por terra, não existe. É uma questão fisiológica, né? Então, o que é importante se a gente pensar em método de ovulação Billings? Primeiro, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, cientificamente comprovado. Está em mais de 44 países. Uau. Se a gente falar, por exemplo, em país que tem um controle de natalidade, embora está mudando um pouco esse conceito, né? Mas a China, né? Que a gente sabe que é um país que limita essa questão de natalidade.
Pois bem, lá na China utiliza o método Billing como primeira escolha para planejar, porque ele não vai ter custo, ele não tem dano para a saúde, né, nem da mulher e nem para o casal, que esse é um olhar bem diferente, porque quando a gente fala de método de planejamento, a gente, né, principalmente os artificiais, recaem sobre a mulher, né, o uso, então... Onera somente a mulher. Então, você não tomou esse negócio? Pois é, e aí o método não, quando eu quis saber a primeira vez sobre o método, foi ainda, né, foi já na graduação que eu falei, poxa, mas o que tem o método, né, que os outros não têm? E aí um dos fatores que eu consegui definir, né, com a pesquisa, foi que o método de ovulação Billings, o homem tem a participação. Então é um método para o casal. Não é só a mulher. Não, o homem tem um olhar, uma participação, e aí a gente fala que é um dos fatores de fertilidade a harmonia conjugal. E não tenha dúvidas disso. Não. Tanto fertilidade, hoje nós sabemos que alguns aspectos, como, por exemplo, vaginismo, ou mesmo dificuldade de ereção do homem, quantas vezes isso não é um aspecto apenas psíquico? Sim. E se você tem uma harmonia entre o casal, esses aspectos são diluídos há muito tempo. E a questão do autoconhecimento também. E a paternidade responsável, né? Sim. E ter a sexualidade, né, a fertilidade como algo construtivo, co-criador, né, de responsabilidade. Então, essa é uma visão que muitos métodos, infelizmente, não nos assegura, né? E nós sabemos, isso aqui os médicos, eles... nós temos uma sincronia, né? Nós da área de saúde mental com os médicos, nós sabemos disso. Que os métodos químicos, né, a pílula, nós sabemos que acaba com a saúde da mulher. Sim. E cada vez mais tem vindo estudos que falam isso, que tem relacionado, né? Eu sei que é polêmico, às vezes a gente fica um pouco taxativa, a Ana está falando de uma forma muito, né, taxativa, né? Mas não é, essa é a realidade. Todo medicamento ele tem um efeito adverso, né? E que às vezes a gente demora muito tempo para saber quais são esses efeitos, né? Mas hoje a gente tem visto aí a trombose, né? Só uma coisa, sejam um pouquinho mais críticos com a indústria farmacêutica, porque nós sabemos que diversas doenças acabam mantendo esta indústria que muitas vezes corrompem até pessoas, inclusive da área da saúde. Então, olhe tenha uma criticidade interior sobre esse assunto, tá bom? Pelo menos, comece a pensar um pouquinho diferente. Nós não queremos que você concorde com tudo, porque senão isso não é nem diálogo. Mas seja um pouco mais crítico, tá bom? Legal. Bora conversar. Deixa eu já... O pessoal já está colocando aqui... Oi, Silvia, tudo bem? Não sei se você conhece. Silvia Maria Silvia, Gueiros Moreira. Bem-vinda. Ela é lá de São Caetano. Bacana. É enfermeira obstetra também, parteira, atende legal. Também na região de São Paulo, bem bacana. Bacana. A Vivi Balbino, aquela que conversou com a gente, ela disse o seguinte: meus 2 partos foram com assistência humanizada. O primeiro, Davi Vinícius, nasceu na Casa Ângela. Conheço. Conhece lá? Bacana. E o segundo, Levi Vinícius, quase nasceu em casa, mas foi hospitalar, né? O João Michael Marques disse, eu acho também que no planejamento familiar devia tirar 1 horinha ou menos. Para Deus, por exemplo, eu sempre rezo. Enfim, ele diz que esse aspecto religioso também é importante. E claro, né? Sim, é importante. A gente só tem um pouco de delicadeza para falar, porque assim, para as pessoas não entenderem assim, método de ovulação Billings é um método da igreja. Que é ligado à religião. Não é isso, é um método científico. É um método científico, embora não há como se negar, isso é a nossa maior riqueza, é que de fato ele foi desenvolvido, né, dentro desse meio católico, né? Porque tanto o Dr. John Billings quanto a doutora Evelyn, marido e mulher, e médicos, né? E, de fato, eles australianos, né? Então, na época, um padre falou assim, olha, vocês são médicos, o método que a gente tem utilizado agora, na época, era a tabelinha, né? E aí foi isso, não está tendo um resultado legal, o que vocês vão fazer? E aí, em resposta disso, eles pesquisaram e viu que a relação da fertilidade está diretamente ligada com a produção fisiológica, natural de um muco ali no colo do útero,
que a mulher produz, que é possível saber quando está fértil e quando está infértil. Através da avaliação desse núcleo. Isso, exatamente. Que aí tem uma instrutora que vai orientar o casal, que vai fazer um acompanhamento. Esse acompanhamento é direcionado. E o bacana, assim, que não fica alheio todas essas informações. Então, os atendimentos, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né? Então, eu atendo em Santo André, o meu núcleo, né, fica em São Bernardo. Então, tudo que a gente faz, eu passo para São Bernardo. Está conectado, está interligado. Que passa para a região sudeste, que passa para o Brasil, né? No caso, é a Sempaflan, que é responsável no Brasil. Sempaflan? Isso, Confederação Nacional de Planejamento Natural. Deve ter o site, né? Também. Tem, pode entrar que vocês vão achar. E aí deixa passa. Um pouquinho mais para cá, então só vamos. Aí. Isso. E aí a gente tem a conexão na América Latina e daí chega até a Austrália, que é onde a nossa base científica que continua lá. E continua fazendo estudos? Sim, tudo que acontece, todos os registros são mandados para a América Latina e da América Latina para a Austrália. Então, assim, lógico que nem eu falei, tem esse dado que a gente sabe da igreja, né, pela raiz dos médicos. E, de fato, hoje, aí foi a minha segunda pesquisa, que eu queria saber também por que a maioria são católicos, se a gente fala que não é um método da igreja, e é porque a igreja é a única que, de fato, é até interessante, porque foi uma pergunta da bancada que me avaliou. Eu falei assim, mas se não é da igreja, por que né, a maioria dos usuários, né, são da igreja? E aí eu digo, porque acaba que a igreja, ela preenche uma lacuna que é do Estado. Sim. Então, quando a gente estava falando da questão de planejamento familiar, né, que é como uma diversas lei, outras instituições têm que fazer o papel do Estado, né? Porque o Estado muitas vezes não cumpre o papel dele, exatamente. A gente está vendo por aí, né? Sim. Né? Então, acaba que a igreja tem esse papel social, né, e divulga com maior afinco do que o próprio Estado, né? Legal. Tem a Evanil Evangelista, parabéns, Ana Paula, sobrinha querida, essa tia. Olha! Está aqui, a Evanil Evangelista. Ai, tudo bem, tia? A Kátia Marcial também é de mal. Tudo bem, Kátia? A Marcela Nascimento é de Itupeva. Ô, Benomi Silber Fábio. Acabei de falar em ti, mestre. Comentei sobre o curso de hipnoparto que você trouxe, o Dr. Marto, lá de Portugal. Então, acabei conversando com eles aqui. Muito bem, Ana Paula. Você acabou de falar dessa questão do Estado, que muitas vezes acaba não cumprindo, né? E você me falou, eu não sabia disso, que tem, então, uma lei. Sim. Uma lei que fala exatamente sobre o assunto planejamento familiar, é isso? Isso. Essa lei, né, a 9263, de 96, essa lei, ela regulamenta, né, todo esse contexto familiar. 96? Isso. 21 anos quase já a lei. Então, o que seria, assim, a base da definição dessa lei? Que a família, né, o casal, ele tem que ter o direito de escolher qualquer método de planejamento familiar, seja ele artificial ou natural, que melhor se adequa à realidade da família. Então, seria isso, né? Por exemplo, vai lá o casal, primeiro contato lá no hospital e tal, e diz, olha, no posto de eu quero saber quais são os métodos que eu posso escolher. A lei diz isso, né? A lei diz isso. Mas é isso que acontece? Não é isso que acontece, por isso que é do real ao fictício, né? O tema aqui, gente, planejamento familiar do real ao fictício. A lei por enquanto, é fictícia ainda. Muito fictícia. Então, o que acontece? Esse seria o ideal, né? O profissional de saúde, no caso, a grande parte é o médico, né? Que tem esse primeiro contato. Só um minutinho, Ana Paula. A Vivi está dando umas cortadas. O Vivi faz o seguinte, aperta o F5, atualiza a página, e aí, quando voltar, eu acredito que a conexão já fica melhor, tá bom? Desculpe, pode voltar. Imagina. Eu tô aprendendo também todas essas coisas. Nossa, tá muito bem, pô, tá dominando aqui. Eu sou ainda muito leiga, né? Imagina. Oi, Nádia, tudo bem? Tem a Nádia aí que acabou de entrar também. Seja bem-vinda, minha querida. Eu conheço a Nádia. Nádia Silva, não, é uma conhecida minha, ela é coach. Oi, Nádia, tudo bem? Ela é uma coach mega especial aqui eu acho que ela atende aqui no ABC. Joia. Então, e aí esse profissional, como eu estava dizendo, a grande maioria é médico, né, que é quando o casal tem o primeiro contato sobre isso, ele deveria explicar todos os tipos de métodos, desde a camisinha, os injetáveis, as pílulas, o diafragma, o espermicida, o DIU, todos, né? E principalmente também os métodos naturais, né?
E aí o casal poder, né, definir, olha, acho que pra gente, né, nosso contexto, esse é legal, esse não é. Mas infelizmente isso não acontece. E aí normalmente é um método artificial, né, na sua grande maioria é a pílula, né, o contraceptivo hormonal, ou o DIU em alguns casos, aqueles implantes, né, subcutâneo, também, e as injeções. Tem a injeção e tem hoje uns implantes. Isso, um implante. Normalmente ele é colocado aqui nessa região, né, mas geralmente é onde tem mais gordurinha, né. Ou no tchauzinho. No tchauzinho para nós mulheres, né. Mas, enfim, e também, né, como a gente está falando, a grande maioria é mulher que vai fazer o uso, né. Então, essa é o que a gente tem hoje como planejamento familiar. E quando a gente fala assim para o médico, eu queria fazer um planejamento familiar, ele já pergunta, quantos filhos você tem para fazer? Porque aí a outra opção é cirúrgica. Tá, né? Fazer a castração. Isso. Ou a vasectomia, ou a laqueadura, né? Então, o que a gente, né, que trabalha com essa questão? Ou seja, a gente não tem opção de escolha, né? A gente não tem essa opção. O médico define, a gente utiliza até onde que a gente consegue se adaptar. Essa é o que eu escuto muito das mulheres, né? Eu estava usando tal método, não me adaptei, mudei para outro, ou tive muito efeito colateral, né? Então, é uma lei que, infelizmente, ainda não é, assim, direcionada mesmo, sim, né? Sim. Então, é fictício. Aqui no Brasil, assim, quais os métodos que as pessoas mais utilizam e quais os métodos que não atendem mais, assim? Olha, assim, o que a gente tem assim, de maior utilização, até mesmo pelo fato de escolha, né, assim, dos médicos, é a pílula, né? A camisinha também é utilizada, mas geralmente o que eu vejo não é muito como planejamento familiar, mas sim como uma questão moral, né? Às vezes numa relação, né? Um encontro, enfim. E agora tem voltado bastante se falar sobre o DIU, né? Tem usado bastante. O DIU, você tem aquele DIU que é só metálico, né? E tem também um DIU que ele acaba soltando uma medicação, é isso? Isso, que também libera hormônio. Deixa eu contar um case aqui. Quando eu atendi em consultório, tinha uma pessoa, ela tinha 42 anos, eu acredito, e aí ela tinha 2 filhas. Sim. E aí ela optou por colocar o DIU, mas ela não queria ter mais filhos. De jeito nenhum, não queria mais. O que aconteceu? Ela colocou aquele DIU que não solta a medicação, que é aquela pontinha metálica, de cobre. A fisiologia correspondia, show de bola. Agora o aspecto psíquico, não. Ela, a partir do momento... Porque, veja, a impressão que ela tinha é que não tinha nada nela. E aí ela começou a desenvolver sintomas depressivos com a possibilidade de ser mãe, porque ela não sentia que estava com nada. E aí ela entrou numa depressão extremamente grave, teve que ser afastada do trabalho, e ninguém descobria, porque não tinha um aspecto. E em consulta, chegou um dado momento que a gente percebeu que as datas batiam exatamente do momento de quando ela colocou o DIU. E aí eu falei, tira. Ué, não sabe se é exatamente disso? Tira para saber. Ela falou, puxa, eu gastei, sei lá, R$1.500, R$2.000 esse negócio. Falei, tira. Por quê? Porque se você não sabe, nenhum médico estava entendendo mais o processo. Não é por nada, gente. Quando ela tirou o DIU para avaliação, para ver se era isso, era uma das possibilidades. É como se tirasse com a mão essa questão de todos os sintomas depressivos. Então, por que eu trouxe esse case para vocês? Para a gente perceber que o ser humano não é só fisiológico. Nós temos uma psique. E aquele negócio que o Descartes diz que corpo é uma coisa e mente é outra, isso é papo furado. Nós somos íntegros. Sim. Corpo e mente conversam e dialogam o tempo todo. Por isso que você precisa estar muito tranquilo quanto à tua sexualidade, à tua afetividade. As escolhas precisam ser conscientes. Se você tem um parceiro, uma parceira, também ele precisa estar dentro do processo, ele precisa fazer parte do processo. Isso é incrivelmente saudável, tanto para o corpo quanto também para a mente, né? E aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho do meu lado, já que você falou. Por favor, puxa. E essa questão da psique, a gente vivencia, experimenta no parto.
É mesmo. Então, assim, é interessantíssimo, assim, como aflora, né? Então, se a mulher tem alguma questão a ser trabalhada, vai ser desencadeada ali. Lá, então, assim, o que a gente fala, né? A gente ouve muitos relatos, até alguns não um pouco satisfatórios com relação a parto, mas se o profissional que acompanha tem esse olhar diferenciado, o parto acontece lindamente. Porque, de fato, o emocional é fator bem limitante na hora do parto. Deixa eu puxar de novo a sardinha para o lado. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui da mãe do parto. Sim. Mas vocês não têm noção o que o parto significa para o ser humano. Existem pessoas que carregam ao longo de sua vida tantos traumas que foram gerados ainda dentro do útero ou nesse processo. Então, quando a gente atua, você lembrou de um case aí? São várias coisas que vai passando, né? Então, nesse curso que eu fiz, que o Benomi promoveu aqui em São Paulo, então, tem uma metodologia incrível, né? Que algumas pessoas chegam num dado momento, claro, o psicólogo tem que ser habilitado para isso, ele faz um novo nascimento. Isso dentro de um contexto terapêutico, né? Sim. E muitas vezes, sabe, questões que acabavam sendo um freio de mão puxado na vida das pessoas, isso é automaticamente ressignificado. Por isso que a gente fala da questão né, que a gente está aqui, até mesmo como talvez uma ativista do parto natural e domiciliar planejado, porque no ambiente domiciliar você tem como perceber essas questões. E de repente, não estou falando que todo mundo tem que ter, né, o bebê em casa. E quem decide não é, eu acho que é a criança, né? Exatamente, é uma escolha também do casal, claro, né? Claro. Daquilo. Mas enfim, quando se está no ambiente domiciliar, a gente consegue ter essas percepções que às vezes no hospital não é possível, pelo próprio contexto, sim, né? Sim. Então, por isso essa equipe também que atende no hospital, como a gente chama equipe pré-hospitalar, porque já conhece essas sim. famílias. Então, não é que você entrou em trabalho de parto e você corre para o hospital. Não, você tem uma equipe que te conhece, que sabe a sua história, que sabe como que tem sido esse bebê sendo gerado. Esse final de semana passado, eu estive no CIA Parto. Acho que, né, o pessoal que é da área já vai saber, né? Encontro, é um simpósio internacional. Um simpósio internacional sobre isso. De assistência ao parto humanizado, né? E aí você falou dessa questão do parto, e aí até depois a gente coloca, esqueci o nome da enfermeira que trabalha com isso, ela não é brasileira, ela é sueca, e ela trabalhou com a questão do print do parto. Então, assim, ela começou a fotografar alguns bebês nascendo, e ela começou naturalmente a fazer uma comparação entre os nascimentos, porque que tinha nascimento que o bebê nascia com uma feição, outras mais dolorosas, né? Sim. E aí ela desenvolveu o trabalho dela nessa linha, né? Então, assim, o parto, ele também a gente fala desse renascimento, o renascimento para a mãe, para o pai, né? Para a família e para o bebê, né? O parceiro ou a parceira precisa estar muito próximo desse momento. Sim, né? Muito próximo. E quando a gente tem essa opção do parto domiciliar, sempre é uma conversa assim aberta, né? Entre o profissional, no caso a enfermeira obstetra, né? E o pai, a mãe, para a gente ir casando as coisas, e entendendo a parte emocional, né? Então, às vezes a gente também fala, mas parto domiciliar precisa ter dinheiro. Não, precisa realmente querer. Querer é o primeiro passo, É o primeiro passo, porque às vezes também a gente está numa onda um pouco de moda, né? De parto em casa. Precisa ter responsabilidade, sim, né? Sim. Eu não sei se, porque veja, na área de desenvolvimento humano, seja na área de coach, nós temos na nutrição, isso nem se fala, nós temos os aventureiros. Sim. Então, pessoas que começam a trabalhar na área, não tem experiência, não tem expertise, não conhece de fisiologia, no caso E aí a pessoa já começa a trabalhar na área e quer ser... Enfim, tem que ter cuidado com isso. Tem que conhecer a seriedade dos profissionais. A equipe, né? Porque a gente tem equipe várias, né? Que assim como tem vários profissionais que atendem da sua especialidade. Então, importante pesquisar quais são os profissionais. E aquela questão da empatia também. Sim. Porque você não vai querer... Tem que confiar, né? Tem que confiar. Você não vai querer a pessoa assistindo o seu parto que você fala, nossa, tá incomodando, né?
quem é essa pessoa? Quem é? Nem né? conheço, tá aqui do meu lado. Né? A gente tem que ter esse entrosamento também. Eu tive essa experiência de um parto domiciliar. Você teve um parto em casa, na tua casa na lá. minha casa. E algumas coisas assim, você fala, dinheiro não paga isso, né? Deve ser uma experiência especial, muito realmente. especial, né? É um ambiente preparado com amor mesmo, cada detalhe, né? E eu lembro que a Bia, que foi a enfermeira obstetra que me acompanhou, um beijo, Bia, se você estiver por aí. E é uma ligação tão profunda de confiança. Era um olho no olho que ela falava, você gostaria de fazer isso? Já sabia até os momentos, talvez. Vamos fazer, Então, assim, foi muito rápido, foi um trabalho de parto, assim, 2 horas a Cecília nasceu, Sim. Então foi muito tranquilo. E a questão disso, assim, você tá em casa, você fala, agora eu vou tomar meu banho. A minha família chegou depois para acolher, né, a Cecília, a Laura, que é a minha filha mais velha, que ficou super feliz. Estava junto também. Ela não participou do momento. Mas logo que nasceu. Ela já veio. Então, assim, talvez no ambiente hospitalar, né, não é possível. Mas, óbvio, enfim, né, Ana Paula, que, gente, nós sabemos que tem um monte de casos que precisa ir para o hospital. Sim. A questão não é demonizar o hospital. A questão é a seguinte: a família tem sua escolha. E o Estado tem uma lei que protege as pessoas para serem respeitadas nas escolhas que elas têm. Exatamente. E muitas pessoas não sabem disso. Deixa eu ver. A Nádia disse assim: o anticoncepcional tem feito muito mal a muitas mulheres. Precisamos de mais conhecimento sobre outras alternativas. Sim. Depois a Vânia Medeiros colocou assim: uso o DIU há 9 anos. Foi um dos métodos de prevenção mais eficientes que já utilizei. Você falando de DIU, não contestando a Vânia, mas você falou de case. Eu sou um case de DIU. Deixa eu contar. Conta! A minha mãe, ela teve o primeiro filho, né? Minha irmã, Solange, também se tiver um beijo. Depois de 1 ano e 2 meses, ela teve o meu irmão, o Ailton, também um beijo. Agora já paguei presente para todo mundo só nessa transmissão. E aí, né, não tão distante, o médico falou para minha mãe, olha, só teve um filho, depois de 1 ano e 2 meses teve outro filho, só não vai querer ter um filho por ano. É o médico que define agora, que decide, né? Exato. E aí ela falou, então a senhora vai utilizar o DIU. Minha mãe falou, ok, né, não tinha esse argumento, né, a oportunidade que a gente tem hoje, né? E ela usou por 14 anos. O DIU. Aos 39 anos, o médico falou, só já vai fazer 40, né? Não precisa mais, vamos tirar o DIU, né? Que naquela época também a troca era um pouco mais delongada. Vamos tirar o DIU, né? 39 anos prestes a fazer 40, vai... Aí ele ainda foi muito legal e falou assim, vai alterar um pouco seus ciclos menstruais, né? Perfeito, minha mãe tirou o DIU, alterou os ciclos menstruais, e aí ela retornou 6 meses após a retirada do DIU. Aí eu já estava lá. Eita, já estava no útero. já estava com 6 meses de gestação. E aí, então, eu sou um caso pós-DIU, né? A minha mãe, eu nasci, minha mãe já estava com 40 anos, né? Também é discutível essa questão da fertilidade, né? Sim. E hoje as mulheres, isso eu tô falando há um pouco mais de 30 anos, né? Mas hoje as mulheres, né, normalmente têm filhos até mais de 40, mas há mais de 30 anos atrás. Não, a gente sabe que isso há 30 anos atrás, uma pessoa de 40 anos era uma vovozinha. Exatamente. Com lencinho na cabeça. Hoje não, né? Não. Poxa, nossa, 40 anos é jovem, 50 anos é super jovem. Por favor, né? Eu já passei dos 30, né? Então ainda é jovem. Mas só precisa realmente de ter esse acompanhamento médico, né? Então, assim, precisa, é um método que está à escolha, né? É aquilo que a gente está falando, que se você se adaptou, se você teve, né, benefícios, você está dentro dos parâmetros, né, de uma boa escolha pessoal, né? É bom só você saber os prós e o contra. Você sabe quais são os contras do DIU e quais são os prós. E dentro disso você fez uma escolha. Não sou eu que vou te julgar. Exatamente. Eu só estou aumentando as possibilidades com o método de aumentar, porque muitas vezes a gente não conhece o menu. Então eu conhecendo o menu eu posso escolher melhor, né? A Geralda Gomides. Sim. Falou muito orgulho de você, Aninha. Ai, que linda! Oi, Guilmar, tudo bem? Ótima noite.
Ô, Ana Paula, se você pudesse fazer uma definição sobre o que é planejamento familiar, você diria o quê? Eu diria que planejamento familiar é você poder definir a família, né? Quando e quantos filhos esse casal vai ter. Então, se eu defino quando eu quero e quantos filhos eu quero, então eu estou dentro de um contexto desse. Mas é interessante a gente falar, porque hoje a gente usa algumas palavras que eu particularmente não gosto. Então, vocês me desculpem se vocês utilizam, mas eu não gosto. Que a gente fala, eu estou evitando ter filhos. Evitar filhos. Isso é muito falado, né? E é muito feio, porque eu sou da área da saúde, eu sou enfermeira, então o que eu evito? Doença. É verdade. Né? Eu evito ter doença, eu evito ser atropelada. Evita acidentes. Isso, por isso que a gente usa o sim. Então, assim, a gente evita coisas ruins. Filho, a gente planeja. Lembrando que o planejamento é próprio nosso. Precisa. Tudo que a gente vai fazer, a gente planeja. E outra coisa, só quem planeja é o ser humano. Isso a gente, em neurociência, a gente deixa muito claro. Né? Nenhum outro mamífero planeja. Somente o ser humano tem a competência e a habilidade de planejar. Então, bora usar essa competência. Exatamente. Que a gente tem, né? Usar o pré-frontal aí. Ou senão, quando a gente fala assim... você ficou grávida? Foi por acaso? Ficou grávida, pegou uma alergia, né? Foi por acaso? Foi um acidente? Aí você fala assim, foi um acidente, estava andando na rua, tropecei e fiquei grávida. Pronto, olha só aí. Não é assim. A gente, desculpa quem não tem esse conhecimento, mas, gente, filho é dom de Deus, né? E ele nos chama a ser co-criadores junto com ele. Então, não existe por acidente, não existe evitar, existe planejar. Deve ser escolha, uma escolha consciente do casal. E acolher se caso aconteceu dentro de um contexto que o casal não estava, né, esperando, como eu, por exemplo, que eu contei, mas a vida, eu gosto muito de Santo Agostinho, que ele fala assim, não pode haver tristeza quando nasce uma vida. Uau, então não linda dá, frase. Não pode haver tristeza quando nasce uma vida, seja em que contexto for. Ó, a Rita disse assim, tá muito legal esse assunto, parabéns. Rita Ramos. A Guilmar Rodrigues, tudo bem, Guilmar? Legal. E se fosse para você falar, tudo bem, e a nossa sociedade? É uma sociedade egoísta? Muito. Porque a gente, assim, quando também entrando nesse contexto de planejamento familiar, a gente acha assim, planejei, tive um filho. Tudo bem, né? Mas filho é diferente de um brinquedo, né? Filho, então, assim, às vezes a gente entra num modismo de uma sociedade que quer só ter a experiência de ter um filho. E, gente, não dá para ter experiência com o ser humano, né? A gente tem um amor que ele vai se transformando, às vezes é difícil, né? Mas tantos são os momentos que são vangloriados, né? Sim. Então, quem tem filho me entenda um pouco melhor. Então, a gente também tem que sair um pouquinho desse contexto, né? De achar que, então, eu vou planejar de não ter, ou vou planejar de não sei quantos, nem quando vocês vão ter. Mas é importante essa abertura consciente à vida, né? Verdade. É muito importante, senão a gente fica muito egoísta, né? Um amor que só fica gerado em nós mesmos, né? Então, o filho, ele te tira um pouco dessa zona de conforto. Ele não vem com manual, né? E é um aprendizado incrível, né? Sim. Ele não é do jeito que você quer que ele seja, né? A gente vai ajudando, vai moldando, vai ajustando essa criança, né? Esse ser vivo ali, lindo, que é fofinho, mas que depois vai trazer algumas outras questões mais importantes, essa abertura para a vida. E eu acredito que o planejamento familiar, em especial o planejamento através do método de ovulação Billings, ele dá essa abertura consciente à vida. Legal. Eu acho que, Ana, depois, né, tem o pessoal que está acompanhando, vocês que estão acompanhando aqui, tem mais gente. A Rita Ramos diz que está muito legal, a Fabiana Lanciani diz que está adorando. Ana, você é demais. O Rodrigo Lemos, psicólogo aí, grande amigo, diz o seguinte, a vida deve ser valorizada enquanto muitos querem ter e têm dificuldades, outros os têm e não os valorizam. Subimportante esse tema. A Nádia diz o seguinte, não está na hora de incluirmos o planejamento familiar ou pelo menos algumas orientações desse assunto das escolas para alunos acima de 10 anos, devido ao grande número de gravidez na adolescência? Eu apoio totalmente. Eu acho que a gente discute tantas coisas agora, né? Até mesmo com essa reforma da educação. E algo que eu percebo, principalmente quando a gente faz esses grupos de jovens, né?
E realmente eu sou muito a favor de ter nas escolas educação sexual, né? Para que essas pessoas saibam lidar com a sua sexualidade e sua afetividade. Sim. Porque é fisiológico, mas todo fisiológico ele tem uma ação comportamental. Tem, sem dúvidas. Então, por sem exemplo, dúvidas. né, ele vai me ajudar melhor. Mas, por exemplo, quando a mulher está fértil, então ela libera um hormônio um pouco em maior quantidade, que é o estrógeno, e ele te dá então um libido maior, uma sedução maior no caso da mulher. O fato de saber que isso está acontecendo já é incrível, né? Agora, conhecer o próprio corpo. Quando a mulher não tem esse conhecimento da sua fertilidade, ela não sabe lidar e muitas vezes acontece isso, né? Aí o homem que tem uma fertilidade a todo momento, né? Toque de caixa, né? É. Bom, alguns, né? Porque hoje o estresse, olha, tá pegando muita gente por aí. Fisiologicamente. Você tem essa possibilidade. O homem ele é fértil todo o tempo e a mulher ela é cíclica. Ela tem períodos em que ela é fértil, períodos em que ela é infértil. Homens, ó, você que tá escutando isso aí, então presta atenção, viu? Isso. Eu sei que tem hora que de repente você tá aí numa sede violenta, mas a mulher é cíclica. Então aprenda a conhecer os sinais aí. Exatamente. Aí eles brincam, nossa, mas amor, você tá tão carinhosa, né? Você nem reclamou com a toalha molhada em cima da cama. E tem hora que não pode nem encostar. Que aí você falou, você tá querendo meu cartão de crédito. Não, ela tá fértil e só quer ter um bebê. Viu? Então, inconscientemente, o corpo dela se prepara para, de fato, ter um bebê. Né? Então, se as adolescentes tivessem esse conhecimento, né, da sua fertilidade, a gente realmente poderia ajudá-los melhor a lidar, né, com essas questões de planejamento familiar. Então, eu concordo completamente. Ó, a Nádia diz, puxa, pelo menos algumas palestras, né? Sim. A Luciana Baldin diz assim, parabéns, minha amiga, de grande sabedoria suas falas. Luciane Baldin Souza Oliveira. Ai, linda! Nossa, a gente estudou na graduação. Aí, juntas. Show de bola. Ela trabalha numa clínica, ela trabalha mais na área de geriatria. Bacana. Ó, a Neide e Jonas diz que está gostando muito. A Nádia, vamos correr atrás disso, podemos começar em Mauá. Show de bola! Bom, ó, eu sei que tem algumas pessoas aí que conhecem, né, o pessoal do poder público mesmo. Eu acho que isso tem que ser ventilado realmente. E quem é que pode direcionar isso? Somos nós. Porque se nós, que somos sociedade, não trabalharmos para que isso ocorra, você sabe que tem muita gente que não está dando o mínimo para isso, né? A Débora Campos Salles, parabéns, linda, Deus te abençoe. Também estudou contigo? Estudou comigo. Se eu não me engano, ela também é obstetra. Ah, é? Não ó, tenho certeza. Coloca aí depois se você também é obstetra. Mas ela também foi na minha graduação, a gente estudou junto na graduação. Aí, bacana. Joia. A Raeli disse que o assunto está muito interessante. Ô, gente, realmente, se você ainda não compartilhou, compartilha esse negócio aí, ok? Para que mais pessoas conheçam o grande menu que nós temos e que é direito da gente conhecer. Sim, sim. Né? É direito. A gente só está aqui garantindo a possibilidade da lei existir. Da lei né? existir, porque o poder público, a maioria nem sabe que essa lei existe. Né? Se você faz um teste, né? Pergunta para quem te acompanha. Eu queria saber mais sobre o método de ovulação Billings, né? Ou sobre métodos naturais, né? Que esse é o grande desafio. Depois vocês falam quais foram as respostas que vocês obtiveram. Ó, tem mais gente aqui. Ariane Dias Costa Beu. Ana querida, parabéns, excelente pessoa e profissional. Ai, linda! Beijo. Também enfermeira. Aí, tá vendo? Só profissional da saúde aqui, mas... Olha, ela também tá lá na paróquia Santa Terezinha junto comigo. Karina Silva, amiga linda, saudades. Linda, enfermeira obstetra maravilhosa, lá do Vale do Paraíba. A Paraíba. Edna de Fátima Cavalari, minha tia do interior, tá aqui assistindo também. Legal. Tudo bem, tia? Gente, é o seguinte, você sabe que o assunto realmente é muito bom, então a proposta nossa foi conversar um pouquinho, soltar alguns insights para vocês. E outra, corre atrás, bora pesquisar. Se você pudesse indicar, então, algumas pesquisas, porque, de repente, tem muita gente que se interessou muito. Então, tem o site que você indicou, Isso, né? eu indicaria o site da UMB Internacional. Como? UMB, que UMB. Vou falar em português. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. É W. Não, outro W. Opa. Aí. Agora é W? Isso, tira esse O, por gentileza. Ok. W. O. mb.org. Isso. Esse site é da Organização Mundial do Método de Ovulação Billings.
Então, é o site oficial que nós temos, que é lá da Austrália, que eu comentei. E lá tem todos os artigos de, né, o pessoal que trabalha com a gente, os médicos, porque tem médicos... Se o pessoal tiver dúvida, pode mandar uma mensagem para você. Pode, eu passo toda a biografia, é bem bacana. E também o site da Sempaflam. Vamos colocar também da Sempaflam? Isso, vamos lá. É também da Sempaflam. Com C? Com C. C-E-M-O-M. N. N. Plá. P-L-A. Plá. M no final. N. Isso. N. Isso. .br. Isso. Sempaflam representa o método de ovulação Billings aqui no Brasil, tá? Então, também tá aí o link para todos que quiserem saber um pouquinho mais. Esse, só abrir um parênteses, são os sites que são confiáveis. Cuidado, né? Porque, não sei se vocês prestaram atenção na minha fala, eu utilizei o autêntico método de ovulação Billings. Por quê? Científico! Isso, autêntico. Porque tem alguns desdobramentos, né, de alguns métodos. Que talvez carece de pesquisa. Pesquisa, até utilizam método Billings, método de ovulação, mas que não é o autêntico. Então, preste atenção na marquinha registrada. Ok. Então, é o autêntico método de ovulação Billings, que é esse que eu tô falando, que é desses sites que a gente falou. Porque senão a gente cai numa questão de que, eu vi naquele site, eu vou utilizar como método. Não é científico. Né? Precisa ter uma instrutora credenciada na UMB, né? Então a gente faz todo ano a gente faz, que né, agora em novembro a gente tem um congresso que vai ser lá na PUC de Santana, se Deus quiser eu vou estar lá. Na PUC, gente, uma instituição extremamente renomada aqui em São Paulo. Então a gente chama de... Não é brincadeira. Não é brincadeira. O CONMOB, né, que é o Congresso Nacional do Método Billings. Então, é importante, porque senão, às vezes, a pessoa fala, já ouvi falar, vou utilizar. Se não tem uma instrutora credenciada que acompanhe o casal, não é o autêntico método de ovulação Billings. Tomar cuidado. Né? É legal a gente ter essa oportunidade de falar a respeito disso. A Ednete França disse, nossa, instrutora MOB, maravilhosa. Ela é usuária do MOB. A Maristela Pezucchi, acho. Parabéns, Ana Paula, você está muito bem. Deixa eu falar quem é a doutora Maristela, ela que é responsável do método. Uau, que chique, bem-vinda! Ela é médica, ela é responsável pelo método aqui na região do ABC, ela fica lá em São Bernardo. Lembra que eu falei que tudo que eu faço aqui eu passo para ela? E além de ser responsável pela nossa região do ABC, ela também é responsável pela Sempaflam Nacional. Uau. Então ela cuida de toda a parte do Brasil inteiro, de todas as 5 regiões. Gente, a doutora Maristela está aí nos acompanhando também. Que beleza! Beijão. Ednete, agradecendo ao César pelo tema, muito bom. Vânia Medeiros, adorei o tema, parabéns. Que bom. Gente, é isso, olha. Então, mais uma vez, eu indico aqui a fanpage, que é Rebento, né? Isso, Rebento Consultoria Gestacional, que é da Ana Paula. Se vocês tiverem mais curiosidade, pode conversar direto com ela, né? Eu marquei aqui o perfil dela no Facebook, conversa com ela, entre em contato. Se vocês, como eu falei, tem mais gente falando, Evanil Evangelista, parabéns, querido, beijos a vocês. Enfim, mandando beijo para todo mundo. De Cuiabá, tá vendo? Cuiabá, a gente em Cuiabá, Mato Olha Grosso. Só, hein? Então é isso, se vocês têm contato aí, como eu falei, a Nádia acredito que tenha, bora promover, realmente as pessoas têm que conhecer um pouco mais sobre esse assunto aí, tá bom? Ótimo, eu fiquei muito feliz com o convite, espero de coração ter contribuído, ter fomentado algumas questões, né, que o objetivo que a gente teve a princípio tenha sido alcançado de fato, e é isso, eu espero que todo mundo aí tenha ficado feliz por essa nossa discussão. Um super beijo para todo mundo. Gente, gratidão imensa, mais uma vez foi uma honra estar com vocês. O que eu peço para vocês? Se tiver algum tema que você queira que eu faça live, ou que a Ana Paula faça. Não, bota para ela lá também, viu? Onera ela. Coloca no nosso perfil, manda lá inbox, né, para o César Fialho ou para a Ana Paula Medeiros. Temáticas para a gente conversar, porque veja, isso aqui, gente, é uma forma da gente contribuir com tudo aquilo que a gente recebe. Então, conte sempre com o nosso melhor e lembre-se sempre, seja no mínimo muito feliz.
Forte abraço no coração de vocês. Um abraço, né, para minha família, Maria Laura, Cecília, meu esposo Renan, meu sobrinho Vi, que está aqui comigo me ajudando. Então, todos os meus irmãos, já falei, né? Já paguei presente para todo mundo. Então, fiquem com Deus e que, de fato, vocês têm nas mãos o dom maravilhoso de discernir, né? E poder planejar com conhecimento a família de vocês. Então, eu estou muito feliz de poder ter participado dessa discussão, tá bom? Super beijo, boa noite para todo mundo. Gente, gratidão imensa. Tenham aí um sono restaurador, excelente e abençoado final de semana. Beijo para cada um e para cada um, especial para minha marida, que está ali acompanhando a gente também, tá bom? Gente, bom descanso para vocês. E se você não compartilhou a live, bora compartilhar. Forte abraço.